Olá, consciências e empreendedoras do capital humano. Mais um programa Proseando com Marcos Terra. E hoje nós temos mitos e verdade sobre o veganismo. Melhor pessoa para falar deste tema tão rico, o ativista vegano e produtor de vídeo JQ. E vamos que vamos! Olá, Jay. Satisfação ter aqui conosco para falar do veganismo, se realmente é meramente uma moda ou é algo que veio para ficar. Como conceituar o que é o veganismo e qual foi o seu processo, o que te sensibilizou a se tornar hoje um vegano? Primeiramente, eu queria agradecer a audiência de quem esteja assistindo esse programa. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei dos animais, né? Só que a gente vive numa sociedade em que essa relação de amor e empatia com os animais é muito deturpada, né? Porque a gente acaba selecionando algumas espécies para ter amor e compaixão como se fosse da família e outros que a gente despreza. Sim. Que só usa para explorar e tal. E a gente acaba crescendo dentro dessa sociedade, a gente não sabe, né, que as nossas ações a gente faz tudo no automático, né, porque sempre, né, desde pequeno, sempre a gente faz o que nos é ensinado e o exemplo que a gente tem, né. E eu fui crescendo, eu queria ser veterinário quando eu era pequeno. Mas não deu, né, eu acabei indo para a área de comunicação. Você é graduado em... Eu sou formado em cinema e mídias digitais. Certo. E trabalhei numa empresa numa TV grande, e agora eu tenho uma produtora com o meu sócio Gabriel. E a questão quando eu entrei pro veganismo, eu entrei pela questão da compaixão mesmo, né? Mas como definir o que é ser vegano? Então, a maioria das pessoas pensa que veganismo é uma dieta, só a sua alimentação, né? Mas o veganismo é um ato político, é um ato de posicionamento político, porque além de você não consumir nada de origem animal na sua alimentação, você também não veste, você não compra de empresas que você sabe que fazem testes em animais desnecessários, por exemplo, empresas de cosméticos, né? Que são as empresas que mais utilizam animais para teste? Porque, de uma forma geral. Por exemplo, cosmético é uma coisa, não é de primeira necessidade. Não é como uma alimentação, um remédio que você precisa para ficar vivo, né? Então, é desnecessário certos tipos de teste, não precisa ter. Tanto que as empresas que se tocaram nesse ponto, né? Nessa questão de não precisar testar em animais, elas saíram na frente. Agora, as outras grandes empresas que não fizeram isso estão correndo atrás do prejuízo. A mesma coisa que aconteceu com as carnes vegetais, né? Que agora todas as grandes empresas estão fazendo mudanças. Por causa da mudança no mercado de consumidores. Mas assim, se fala da sua infância, a sua relação do sonho em ser veterinário, é muito interessante, que é algo até inconsciente, que com um certo momento aquilo ganha uma outra dimensão e torna você vegano. Mas houve algum instrumento, alguma outra coisa que te ajudou você sensibilizar mais ainda para as causas do veganismo? Sim, porque assim, na época quando eu era adolescente, assim, meu pai tinha uma fazenda. E eu participava das matanças lá, eles matavam galinha, e achava isso normal, né? Porque desde pequeno a gente é ensinado, a gente fica um pouco com dó, eu tinha muita dó, né? Mas vai normalizando, né? É a mesma coisa que acontece com a criminalidade, né? A gente já não se choca tanto mais com Eu tenho uma sobrinha que quando a minha mãe, infelizmente, tinha que matar a galinha, tinha que esconder minha sobrinha. Porque ela gritava, ela não deixava. É como se ela trouxesse aquilo dentro do instinto, que eu não sei explicar.
Mas com o tempo, é como você colocou, virou uma banalidade. Hoje ela é carnívora, né? Mas eu lembro da infância, ela rejeitava, minha mãe tinha que escondê-la para poder matar a pobre da galinha. E você falou de uma coisa muito interessante, da questão de escolher alguns animais, né, para criar mais vínculo e tudo. E por incrível que pareça, entramos na questão de conjuntos de crenças, algumas conjuntos de crenças e valores limitantes. Certa vez, uma trabalhadora do lar, uma diarista, a gente conversando, ela fazendo a faxina na minha residência, e ela comentou que tinha um gato preto, tinha muito cuidado com esse gato preto. Eu falei assim, mas por que esse cuidado? Não, porque o pessoal na minha comunidade não pode achar um gato preto solto que pega para fazer magia negra. Então, infelizmente, até isso também se marginaliza alguns animais para matança, para seja ou para alimentação, ou para fazer trabalhos de magia negra e etc. É lamentável o derramamento do sangue. E aí nós buscamos uma fonte espiritualista, que é Ramatiz, daquela obra fantástica, Fisiologia da Alma, que ele fala que enquanto houver derramamento de sangue no planeta, ainda mostra nosso grau ainda limitante de algo tão gigante. Então, assim, a leitura que eu tenho nesse período de século XXI, que o veganismo colabora e nos sensibiliza para que a gente possa ter uma visão maior do que nós somos enquanto seres conscientes, inclusive os nossos irmãos animais, não é isso? Mas houve alguma coisa mais sistematizada, de alguma participação de alguma coisa que te deu aquele estralo para o veganismo? De todo esse processo seu de adolescência, de convivência? Então, aí no ano de 2013 eu tive alguns problemas... 2013. Eu tive alguns problemas, na verdade começou em 2012, um grande amigo meu faleceu, eu tive vários problemas pessoais e eu me retraí muito e tive muitos problemas de... Depressão? Depressão e... Que é a doença do século, né? Que deixa recado no WhatsApp. Que, quando você percebe, já tá nela. Aí eu não sabia muito o que fazer da vida e tudo, aí eu procurei o Instituto Universalista Atlântida. Atlântida? Nome bonito, Instituto... Universalista Atlântida. Muito bonito esse nome. E lá tem as reuniões e tudo, e a alimentação é 100% vegana. Nessa busca de autoconhecimento, né, a gente acaba vendo exemplos, né? Porque é o que eu mais defendo hoje em dia. Porque tem muita gente, muitos veganos ativistas, que ficam colocando o dedo na cara das pessoas e acabam criando muros, né? Em vez de criar pontes. E eu não fui pro veganismo porque alguém me obrigou. Sim. Foi porque despertou em mim uma sensibilidade com as reuniões e tudo. Eu acabei percebendo porque deu aquele clique, né? O clique. Por que eu amo tanto meu cachorro e meu gato e eu acho normal uma vaca ser explorada para tirar o leite a vida toda e depois ela é morta, ou o gado que já vai, as galinhas que nascem e ficam sem poder se mexer cortam os bicos. Os patos, né, para fazer aquela pasta, né? Sem se movimentar. Então, muita exploração animal que a gente acha normal. E aí eu comecei a questionar por quê. Aí que veio, a gente vai buscando informações, vai querendo estudar e vai aí dei de cara com um tema específico que eu não sabia que existia, né? Então a Atlântida foi Eu gosto de brincar nas minhas conversações, ou proseando, que na cabeça de Isaac Newton caiu a maçã, né? Na nossa cai a jaca, aquela jaca madura que dá aquele estralo. Então parece que a Atlântida deu um boom para você começar a ver o mundo de uma forma diferente. E eu fico imaginando, seja em Atlântida ou qualquer outro lugar que você entra nesse recinto e não tem essa alimentação carnívora, parece que até o ambiente fica mais leve, sutil. Porque o que é mais fácil, o que você acha mais limpo, mais ético e mais bonito, você cortar uma cenoura ou você cortar um frango? Pois é. Você pega uma cenoura viva, corta. Sim. Ok, ela é um ser vivo, mas ela não é senciente, não sente dor. Não sente dor. Agora você pega um animal, um mamífero, uma ave. Eu tive a oportunidade, Jay, de assistir o Eduardo Coraça. Coraça? Eduardo Coraça. É nutricionista. Nutricionista. Tem vários livros publicados, veio aqui em Brasília. E ele abriu o discurso dele falando que muitas pessoas, no ponto de vista dele, estão indo para o veganismo por uma necessidade, estão indo pela dor,
Porque aí volta de novo falar de Ramatiz, daquela obra fantástica, Fisiologia da Alma, que Ramatiz fala que a maioria das doenças crônicas, inclusive a diabetes, é oriunda da alimentação carnívora. Eu achei interessante a abordagem, mas tem outras pessoas que não vão meramente pela questão de melhoria de saúde, vão por outros princípios. O seu foi a compaixão, mas tem outros tipos também de pessoas que se aderem ao veganismo, além pela compaixão pelos animais e pela questão de saúde. Assim, a definição de veganismo é a não exploração dos animais Certo. dentro do possível e praticável, né? Certo. Por causa da questão ética que nós para acabar com o especismo pela compaixão. Certo. Só que essa compaixão sozinha não compõe todo o movimento, né? Porque a partir do momento que você poupa a vida de um animal, porque você fez uma escolha, né, política de não comer mais aquele animal, não vestir mais o couro, não consumir um produto que tenha exploração animal, você está contribuindo com o meio ambiente e com a sua saúde. Então tem o meio ambiente também inserido. O veganismo é o maior, eu acho que é a maior contribuição para o ambientalismo hoje em dia. Porque é insustentável a pecuária do jeito que ela é formada, né? O formato dela hoje em dia é insustentável, porque 15 mil litros de água para fazer 225 gramas de carne. Que isso? Tudo isso? 80% da devastação da Amazônia é para pecuária, e com metade dos vegetais, né, dos cereais, né, na verdade, que são plantados para fazer a ração, soja, para fazer as monoculturas, Monocultura. para fazer as rações para o gado. Com metade disso, daria para alimentar o mundo inteiro, e acabar com a fome. Então é uma questão... E boa parte de cereais são para o exterior, né? Para alimentar os animais no exterior. Pois é. Então, Japão, por exemplo, é um país... Então o veganismo, além de ser eticamente melhor do que consumir carne, consumir produtos de base explorada, não só humano, porque o veganismo por essa parte ética, né, ele acaba aglutinando, né, como um imã, vai chamando outras causas que têm a mesma, como a não exploração humana, né, é uma visão sistêmica. Visão sistêmica. Não exploração dos trabalhadores, a não exploração das mulheres, outras pautas vão se agregando. Né? Eu li um relatório da ONU, fiquei até preocupado, porque segundo a ONU, até 2050, não está longe, se metade da população não parar de consumir carne, o planeta entrará em colapso. E aí, como é que ficamos? Isso é uma verdade. É a sobrevivência humana, né, da espécie. O consumo de carne hoje em dia é pior do que a emissão de gases pelos combustíveis fósseis. Então é um problema urgente. Assim, não tem mais como... porque assim... Tem muita gente negando o aquecimento global e tal, mas já está batendo na porta. Com tantos problemas e tal. Essa doença recente também foi por causa da exploração animal. Da Covid-19. A situação daqueles animais na China, o que é aquilo? Todas essas pandemias, mas aí você fala assim, porque a China pega animal silvestre. Não, mas e a gripe aviária? E a vaca louca? Na Inglaterra? Não é só a China como bode expiatório. Não, você teve um contato que não deveria existir entre humanos e animais, você está propenso a pegar uma doença que não tem anticorpos ainda. Foi com a gripe espanhola, todas essas grandes pandemias e doenças, a AIDS, o Ebola, todas são de origem por causa desse manuseio. Que não deveria existir. Direto, né? E a forma como os animais são colocados nas gaiolas, né? Defecam, pressões psicológicas, sofrimento, dor, né? E quando realmente foi o marco, né, inicial do veganismo? Qual foi o movimento em que lugar do mundo cunhou-se a palavra veganismo? Então, esses conceitos de vegetarianismo, né, e de não explorar animais,
tem alguns pensadores de algumas culturas que remontam a alguns milhares de anos, alguns do século XIX, XVIII, mas a Vegan Society, ela cunhou o termo veganismo em 1944, em Londres, se eu não me engano, porque, né, eu não sou especialista nessa parte, mas se eu não me engano foi em Londres. Em Londres. Ela cunhou a definição de veganismo. De veganismo. Né, que é acabar com a exploração animal e o consumo de carne e todas as formas de exploração dentro do possível e praticável. Aí muita gente fala assim, se você estiver numa ilha deserta, se você tiver... O pessoal que come carne, né, sempre quer provocar quem é vegetariano ou vegano, falando essas questões hipotéticas quase impossíveis de acontecer. Né? Mas aí é que tá, porque é dentro do possível e praticável. Dentro do possível. E praticável. Por exemplo, essa doença, a Covid. Se tem algumas vacinas que pularam a fase de teste de animais, né, para até ser mais rápido. Mais rápido. Mas algumas não, estão fazendo teste em animal. Se a primeira vacina comprovada que tiver teste em animal, dentro do possível e praticável, não tem como não tomar a vacina, né? Sim. Uma questão de saúde pública. Sobrevivência. Né? Da espécie. Essa é uma questão. Então, como nós temos inteligência, nós somos sencientes, o ser humano tem uma cognição acima dos animais, nessa questão mais cartesiana, né? Porque os animais, eles agem mais por instinto, e amor, e sensações, e sentimentos, né? E nós temos nossa forma quadradinha de raciocinar, nós evoluímos o nosso cognitivo um pouco mais. Então nós temos o dever de saber que nós temos a escolha de explorar o animal ou não, quando não for necessário. Como eu sempre falo com meus amigos, com a minha família, que eu trato os meus animais, os meus gatos, os cachorros e todos os outros animais que eu tenho contato. Você tem vários animais em casa? Tenho. Eu resgato alguns animais. Você faz um trabalho de resgate de animais. Tem quantos animaizinhos? Gatos eu tô com cerca de 15. 15. E que é o meu limite. Eu minha casa é grande, mas não suporta tantos animais, pela qualidade de vida deles, né? Então posso brincar contigo, é mais uma Brigitte Bardot aqui do Planalto Central, né? Na pequena escala, mas faz o mesmo trabalho magnífico daquela atriz francesa, que hoje ela dedica a causa aos animais, né? Ela tem uma fazenda, nem sei quantos gatos ela tem, né? Cachorros abandonados. E é muito bonito, parabéns pelo seu trabalho. E como é que você faz? Eu tenho 4 cachorros também, né? 4 cachorros e 15 gatos, não é isso? E todos resgatados. Isso que é mais importante. Que o animal não é mercadoria. Então a gente tem que começar a olhar o animal como um ser semelhante a nós. Sim. Dentro das suas diferenças e particularidades. Mas é uma vida que tem que ser respeitada. Então, eu sou contra o comércio de animais. Certo. Seleção genética para fazer raças, essas coisas, certo. Principalmente inseminação artificial. Por isso que a questão da pecuária é tão brutal, né? Porque além de tratar os animais, as vacas, como produto final, né, para explorar a carne, o leite, as vacas também são estupradas, vivem sempre grávidas. É um sofrimento muito grande, né? Não tenho nem noção, né? Só quem convive tem essa sensibilidade. Então, um recado para vocês. Se você quer um bichinho, adote. Tem um monte de bichinho na rua. Se você não quer pegar da rua, vai em ONG que já resgatou, inclusive, já separou, já... Teve uma matéria falando que esses lugares que tem esses animais já foram todos entregues, por causa do vírus, as pessoas estão numa carência muito grande, foram buscar os animais, para adotar esses animais, porque... Você para alojamento, o lugar que guarda esses animais, não tem mais animais. Eu li uma reportagem quando a crise pegou aqui no Brasil, que até então achava-se que era uma gripezinha, e nessa brincadeira já passamos de mais de 30 mil mortos, não é isso? De forma lamentável. Eu participei de uma confraternização, e nessa confraternização foi colocado lá: pedimos que não leve comida, não falou a palavra proteína animal, que tem certas confusões em alguns lugares. Pode ser vegetariano ou vegano.
que tem essa questão também de divisão, não é isso? Tanto é que na obra de Ramatiz ele não usa, porque a década de 40, ele não usa o termo veganismo, porque no Brasil esse termo não era usual, mas ele usa o termo vegetariano. E eu percebi um atrito entre duas pessoas, porque uma levou uma guloseima vegana e a outra levou a guloseima vegetariana. Ovolacto. Com leite. E aí se criou uma confusão, um olho para a cara da outra, tudo. Então eu percebo que existe um certo radicalismo ortodoxo, né, nessa relação ainda, porque tem pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar que falaram, eu não sento numa mesa com carnívoro. Eu peguei a história lá do atrito e desdobrando nessa visão maior. O que você pensa de você não... como é que é você no dia a dia? Você senta numa mesa com um carnívoro, você comendo a sua comida vegetariana e o carnívoro a sua comida. Como é que funciona essa relação interpessoal? Então, Dividir o mesmo espaço. De até mesmo, tem gente que não vai no restaurante, por mais que seja diversificado, mas tem carne naquele restaurante, ele não entra o vegano. Eu já vi alguns relatos. eu sou da opinião que comer carne não é crime. Não está na Constituição, no Código Penal e está enraizado na nossa sociedade. Eu comia carne até poucos anos atrás. Quanto tempo de veganismo agora? Eu tô, assim, em 2014 eu virei ovolacto. Sim. E em menos de um ano eu virei vegano. Porque 13 né? foi Atlântida, o Bloom, não é isso? 2013. Então, acho que desde 2015 eu sou vegano. Então, e eu tive um problema com meu pai, que ele teve problema de saúde. E eu tinha que cozinhar para ele. Eu ia no açougue, comprava carne para ele e cozinhava para ele. Eu não experimentava, sabe? Aí eu sempre perguntava, como é que tá o tempero? Tá bom. Não é o radicalismo? Não, porque nós estamos num mundo de transição. Se o mundo fosse totalmente vegano e tivesse leis e tivesse... Era outra história. Nós estamos no momento de dar o exemplo. Eu tenho vários amigos, quase todos os meus amigos, eu acabo falando sobre veganismo, eventualmente, né? E aí eles começam a falar, aí me manda foto no WhatsApp, tô comendo um negócio vegano aqui, não sei o quê. Aí um já aderiu à segunda sem carne. Aí já tem uns 2 ou 3 casos que viraram vegetarianos ou veganos, a partir do meu exemplo. Sem radicalismo. Porque não é difícil ser vegano, é muito fácil. Então quebra-se o mito que a comida vegana é uma comida cara? Isso é mito? Comida industrializada de certas marcas. Certo. É a mesma coisa se você comprar uma maionese chique, ela vai ser cara. Se você comprar uma marca mais popular, vai ser mais barato. Coisas industrializadas, geralmente, vegetarianos e veganos no começo são mais caras porque tem pouca demanda. Pouca demanda. Comparando, né, com a esmagadora maioria, né? Mas nós já somos, sei lá, uns 20%, né, de vegetarianos e veganos. Que seriam 30 milhões? Eu creio que sim, por aí. Já é um número significativo para o mercado no Brasil. Pois então, as empresas estão se mexendo nesse sentido. Então, se você for parar para pensar o que um vegano come de base para sua alimentação, é arroz, feijão, lentilha, grão de bico, soja. Se bem que soja a gente evita por causa da monocultura e tudo, né? Come de vez em quando. Mas pro dia a dia é arroz, feijão, batata, uma salada. Pronto. Um couve, brócoli. Na palestra do Eduardo, o nutricionista, eu conheci uma jovem que representa as pobres veganas, que é justamente para quebrar esse mito, né? Porque não precisa ser uma comida elaborada muito cara. E parece que tem outros grupos também no Brasil que traz possibilidade de mostrar que a comida também é acessível para as pessoas de baixa renda. Você pode falar alguma coisa? Tem o Vegano Periférico, se eu não me engano, no Twitter e no Instagram. Tem a Sapa Vegana no Twitter, ela tem canal no YouTube, mas eu não me recordo agora. A Sapa Vegana é de Brasília ou... Eu creio que não. É. Mas assim, tem números, tem grupos. Tem muitos trabalhando nessa... Porque o veganismo criou-se essa falsa ideia de que é elitista, né? Elitista. Mas não é. Não é. O veganismo é antirracista, é anticapitalista, apesar do veganismo caminhar dentro do capitalismo, porque nós estamos inseridos, né? Mas para a questão tanto da exploração humana e animal, né? E tem outras questões também, né? Você falando, Júnior, veio aqui na minha cabeça, é muito interessante. Para que a pessoa vai usar um casaco de pele animal até o ponto de não existir mais raposas?
ou jacarés, e assim por diante. Sendo que meramente para vaidade, ego Sendo inflado. que tem outras alternativas Sim, muito melhores, sintéticas. E você vê isso no limpas. carnaval, no Rio de Janeiro, né? As escolas se adaptando, não colocando mais pena de aves, mas material sintético para dar o colorido Porque é às aquele fantasias. negócio do veganismo. É dentro do possível e praticável. É possível trocar a pena por uma pena ou casaco? Sim, sim. É possível. Sim, Então por que possível. não faz? Exatamente, exatamente. E esse mito, porque dizem que se eu não como carne animal e bebo do leite, eu não consigo encontrar proteínas no alimento vegetal. Isso é verídico? Isso é fato? mito. Isso é É mito. mito, totalmente Isso é mito. mito. Isso é mito, porque se você. A proteína vegetal é muito rica, né? Se você come legumes e verduras de cores escuras e tal. A questão é porque, assim, O que de coisa. Dá um exemplo de cor. por exemplo, vegetal você, escuro. brócolis, É rico. couve, Couve. né? Cálcio também, né? Então, esse negócio que a proteína é só da carne e o cálcio é só do leite, isso foi lobby da indústria, né? Da indústria. É igual antigamente, quem é da minha idade, lembra quando eu era criança, tinha as propagandas do Marlboro, daquele marca de cigarro, Uhum. que passava domingo, meio-dia, um cowboy lá, falando que era saudável. Os médicos faziam antigamente, Que isso? falando que o cigarro era bom para ansiedade, que não sei o quê, ignorando, porque era lobby da indústria do tabaco. É uma coisa Então impressionante, né? por isso que a questão do veganismo tem que ser anticapitalista, né? Porque se a gente falar assim, só esse produto é bom dentro do veganismo, você privilegia uma certa classe, você abre espaço para exploração humana também, né? Então, Perfeito. o veganismo tem que ser amplo, tem que ser de fácil acesso, por isso que a agricultura familiar é tão importante no nosso país nesse momento, né? E agroflorestas, e repensar essa questão de monocultura. Tem um mito também para você. Você para de comer carne, você vai ficar fraco, né? Com cara de anêmico. O que é o Jay antes e o Jay hoje? Influenciou? Você tá mais leve? Quem estiver assistindo fala assim, tá vendo? Ele tá todo magrelo aí porque ele não come carne, mas eu sempre fui assim. Né? Eu acho que eu até tô mais gordinho agora. Mais gordinho, né? A questão, assim, a minha saúde melhorou muito, porque as crises de ansiedade que eu tinha, acabou. A questão de ir no banheiro, o sistema digestivo funciona tranquilamente. Não tenho cansaço, porque antes, tudo que fazia, eu comia, quem come carne aí, vai no churrasco, come uma feijoada, não sei o quê. Aí você fica, nossa, estou Pesado, passando mal. né? Passando mal. Eu como uma feijoada vegana, que é o feijão Feijoada vegana? com legumes, né? Olha, Beterraba. deve ser muito gostoso, Nossa, né? é muito Poxa. gostoso. E você tem, e assim, já que falando negócio de atividade física, estética, enfim, nós temos esportistas veganos de referência, porque fala, uma pessoa como nós, como leigo, tudo bem, mas um atleta de ponta vegano? Atleta de alto nível, tem vários, assim. De cabeça, agora eu lembro do Lewis Hamilton, né? Que ele é, não sei quantas vezes campeão da Fórmula 1. Que ele, além de vegano, ele é ativista da causa animal, né? Certo. Porque, assim, muita gente confunde a pessoa que não come nada de origem animal com vegano, né? Mas isso é só um vegetariano estrito, né? Ele pode até não consumir outras coisas, não consumir de produtos, mas se ele não tem A filosofia. se ele não tem uma posição política clara, Política clara. ele não pode ser considerado vegano, né? Vegano. Ele Entendi. pode ser, é claro que é valioso para a causa, dar o exemplo para outras pessoas e tudo, mas ele não seria um vegano, porque o vegano é um ato político, né? O veganismo é um ato político. E o Lewis Hamilton, o Joaquin Phoenix, o que ganhou o Oscar pelo filme Coringa, Verdade. ele é vegano desde os 3 anos de idade, se eu não me engano. Poxa. O irmão dele também era vegano, o River Phoenix, que morreu. Então, Agora, quando a pessoa começa na infância, fica até mais fácil. Mas como uma pessoa está com 40 anos, 50 anos, 60 anos, o que você recomenda? Uma adaptação da carne vermelha para carne branca? Ou, como Ramatiz fala, das duas situações, ele fala,
Tem pessoas que se adaptam aos poucos, mas tem aquelas pessoas que são tomadas por uma força de vontade lá dentro, tão forte, que da noite para o dia ela se torna vegana e não traz nenhum distúrbio orgânico em função desse radicalismo, entre aspas. Apesar que cada corpo tem uma adaptação. O que você fala sobre isso? Como o ser humano é um animal social, é muito mais fácil a gente manter hábitos que a gente adquire desde pequeno, né? Que a gente é ensinado, a gente tem exemplos, né? É muito mais fácil. Mas nós temos inteligência e nós temos nosso livre-arbítrio. A partir do momento que você escolhe seguir, não explorar mais animais, fica mais fácil. Porque se você escolheu, você sabe qual motivo você escolheu. E se você não quer que aquele motivo continue acontecendo, no meu caso a exploração animal, né? Que é um mote para mim, que é a primeira questão, mas depois vem a saúde e o meio ambiente, fica mais fácil. E a questão de tirar a carne de um dia para o outro, ou fazer aos poucos, depende de cada um, né? Sim. Isso depende de cada um, depende eu tirei da noite pro dia, mas eu não virei vegano da noite pro dia. Eu fiquei 1 ano como ovo-lacto. É bom colocar isso bem claro, que muita gente faz confusão, principalmente quem não é do ramo da alimentação, ou quem não é do meio vegetariano, que vegetariano é a definição de quem come só verduras, legumes, só vegetais. Uhum. Então seria um vegano se o vegano fosse só dieta. Uhum, Que seria o vegetarianismo estrito, né? O vegetariano estrito, ele só come verduras, vegetais. Mas um vegetariano estrito, ele pode comprar uma coisa de couro e tal, porque é só uma dieta, não é um ato político. Focar só não é dieta, não tem a visão política. Então, o vegetariano hoje que a gente conhece, na verdade, porque deu uma deturpada ao longo do tempo, seria o ovo-lacto vegetariano. Seria o vegetariano estrito que ainda consome derivados de ovos e leite. E leite, que é o queijo. Seria o queijo, pudim, né? Assim por diante. Então é muito mais fácil você ser ovo-lacto. Então, para quem quer ser vegano, eu falaria para parar a carne de uma vez por todas, né? Buscar alternativas vegetais, tem carnes vegetais e tal. Eu gosto dessas carnes, hambúrgueres, porque facilita quem quer fazer a transição, a né? transição. Substitui a carne por essas carnes vegetais ou soja, alguma coisa que tenha textura e paladar parecido, e seja ovo-lacto por um tempo, e vai tirando aos poucos. Jay, nós temos no Brasil alguma organização de âmbito nacional que trabalha, né, com a defesa dos animais, que protege, que seria alguma organização vegana, de veganismo de referência no Brasil? Existem várias no mundo e no Brasil, mas uma que eu sigo, né, e que já me ajudou em vários projetos, eu sempre dou apoio quando eu preciso, é a FALA, né? FALA? FALA, que é a Frente de Ações para a Libertação Animal. Eles fazem... Boa parte do conhecimento que eu tenho sobre veganismo foi através do conteúdo que eles acabam... E esse conteúdo é passado por quê? Por rede social? Eles têm as redes sociais, eles fazem palestras, eles fazem eventos, eles mostram os documentários, porque existem vários documentários, Cowspiracy, A Carne é Fraca, Terráqueos, que mostra a exploração, né, da pecuária e tudo, e eles fazem muitos eventos ao ar livre, na rodoviária do Plano Piloto, Nossa, que bonito! Em outros lugares. Eles fazem ações, como no Natal, se eu não me engano. Natal vegano? Fazem Aonde? Ceias? Para o pessoal em situação de rua. De rua. E sempre tem esses eventos, eles arrecadam, e os parceiros deles também ajudam a quem resgata animal. Eles já me ajudaram numa cirurgia de uma gatinha. Então fala, né? Fala. Frente de ação, de libertação animal. Muito bonito, muito bonito. Que é o Bruno. Bruno Pinheiro, que ele ajuda muito na... Assim... Vamos convidá-lo para que possa vir no próximo programa. Assim, é aquele negócio. Falar um pouco do trabalho da FALA. Sim, porque assim, eu falando aqui, de cima para baixo, é uma coisa. Mas quando você vê o exemplo das pessoas em torno, né?
que dá para viver sem consumir, que dá para ajudar os outros, porque muita fala assim, se parar a pecuária, as pessoas vão morrer de fome. Não. Não é bem assim, né? É o contrário, né? É o contrário, É o contrário. justamente. Gasta muito menos, para ter uma alimentação melhor, mais saudável, através dos vegetais, né? Jay, no meio desses mitos e verdade, e já estamos clareando, né, os mitos e tudo, você estava tocando, depois tornou vegano, pegou até um pouquinho mais de peso, mas é verdade que diz que soja aumenta a massa corporal, mas baixa a libido. E aí, como é que fica isso? É verdade mesmo? Eu acho que isso está muito ligado a mitos, né? A mitos. A mitos, né? É claro que, por exemplo, se E você... não é aconselhável também comer soja todos os dias. se você comer... a diferença do remédio pro veneno é a dose, né? É a dose, perfeito. Então, né? Perfeito. Mas tem que ver especialista. Eu não sou especialista em veganismo nem em nutrição vegana, né? Certo. Eu sou... Porque tem um amigo meu que comia soja todos os dias. Falou, Marco, eu não quero baixar minha libido. Então... no começo, quando eu comecei, eu comia, mas dá uma enjoada, né? Então, Certo. aí depois você vai vendo que a maioria da soja é transgênica e tal. Aí tem outros fatores, né? Tem outros fatores e tudo. Jay, você poderia citar um exemplo de um amigo ou um colega, alguém mais próximo, que acreditou tanto nesse momento do veganismo como uma solução sustentável para o planeta e de montar um negócio focado na alimentação, não pela questão mercadológica, né? Porque acho que dinheiro é uma consequência, ainda mais um chamado dinheiro limpo, né? De algo que veio de coisas boas, que agrega valores e tudo, que pode ser um caso de referência de sucesso, alguma rede de alimentação, aqui na Grande Brasília, já que somos 3 milhões, a Grande Brasília, que deu sucesso e que existe um diferencial no atendimento. Eu frequento muito o food truck Kundalini do Cerrado. É uma empresa nova, tem o quê? 1 ano, 2 anos? É novo, mas eu não sei se é tão novo assim. Sim. Né? E qual o diferencial em relação a porque, outros? assim, a alimentação é vegana, né? Sim. E a preço baixo. Certo. E como é que foi esse processo? Já que você tem essa intimidade com o proprietário do Kundalini, foi uma questão de paixão, de compaixão? O que levou, né, a ser criado o Kundalini? Já que você fez o roteiro do vídeo, né, o que você conseguiu captar em termos dessa essência? O trabalho deles, você vê que não é um trabalho para simplesmente ganhar dinheiro, né? É o sustento, é o trabalho deles, eles, né, merecem ter mas eles fazem com paixão, com amor. O papo tá bom, falando sobre mitos e verdade, com o ativista vegano Jay Kiwi, produtor de vídeo. Gratidão pela sua colaboração, pela sua participação. Estamos encerrando esse programa com espaço aberto para novos temas, porque este é o objetivo real deste programa. Trazer informações, conhecimento, para não só o conhecimento externo, mas principalmente o conhecimento interno. Gratidão e até a próxima edição.